Olá, amigos, bem-vindos ao Palavra Urgente. Hoje eu quero convidar você não só a participar do programa, ficar ligado conosco, mas prestar muita atenção no programa de hoje. Afinal de contas, hoje vamos tratar de um assunto que tem atingido muitas pessoas, a depressão. Você sabe que a depressão é um dos males mais terríveis que vemos nos nossos dias. Mal tão terrível que leva pessoas à destruição completa, a um verdadeiro desespero. Tem pessoas que chegam ao ponto de pensar em cometer suicídio. No caso de hoje, nós vamos ver exatamente isso. Uma pessoa que, infelizmente, até por causa da sua vida, mudanças, corre-corre, enfrentando problemas, inclusive de saúde dela e de sua família, acabou vendo a depressão lhe atingir. E olha que coisa séria que aconteceu. Mas eu não vou contar muitos detalhes, não. Eu quero convidar você para agora mesmo vir comigo direto ao telão, porque nós vamos começar assistindo a história de hoje. A história da nossa amiga Gisele Lira, que enfrentou esse problema. Mas como eu digo sempre, se está aqui no Palavra Urgente, é porque ela venceu, é porque ela conseguiu a bênção de Deus. Vem comigo, por favor, põe aqui no telão. Gisele tem formação e especialização em engenharia mecatrônica. Em 2011, ela vai de Manaus para Belo Horizonte realizar o doutorado. Nesse período que eu fiquei lá, de 1 ano mais ou menos, eu entrei em depressão. Eu gostava muito de estudar, gostava muito de ler e assim a minha vida parece que perdeu sentido, eu só chorava. Quando eu soube que ela estava assim, nós nos desesperamos e a minha filha comprou minha passagem assim de urgência e eu tive que viajar. Mesmo doente também, né, em tratamento, mas eu tive que chegar lá. Veja só, ela ia muito bem. De repente, teve que mudar por causa de trabalho e aí, infelizmente, acabou ficando com a depressão. A depressão foi ali uma companheira dela por algum tempo, mas, como ela mesma já disse, voltou logo. E quando voltou, infelizmente, soube da mãe doente. Coisa séria. Isso só vai piorando a história, a situação dela. Mas antes da gente ver mais sobre a situação da nossa amiga, eu quero convidar você a ficar ligado com a gente aqui no programa. Inclusive, se você ainda não compartilhou com seus amigos, compartilhe agora. Pois pelas redes sociais você também consegue assistir o programa Palavra Urgente. No YouTube é Palavra Urgente, Instagram é @Palavra Urgente. Convido todos para participar conosco, inclusive agora, para já assistirmos e entendermos melhor esse assunto, eu quero convidar você para vir comigo mais uma vez ao telão. Tem uma reportagem que fala desse assunto e nós vamos assistir nesse momento. Vem comigo, por favor. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, 300 milhões de pessoas sofrem com depressão em 2023. A enfermidade afeta o emocional, apresentando um estado de tristeza profunda, sem explicação. Genética, traumas e alterações químicas no cérebro são alguns fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da doença. Estresse, dependência em álcool e drogas, conflitos conjugais são as possíveis causas para o surgimento do problema. Falta de apetite, insônia, humor depressivo, dores no peito e taquicardia são os sintomas da doença, que pode levar à morte caso não seja tratada, levando a óbito 800 mil pessoas por ano, segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde. Ouviu aí? 800 mil mortes só com esse problema. É coisa séria. Por isso eu insisto com a senhora, com o senhor, que fique ligado conosco. O programa hoje traz informações importantíssimas. Inclusive, daqui a pouquinho nós vamos assistir aqui a participação de uma psiquiatra que vai nos trazer informações importantíssimas, inclusive de como você pode prevenir esse problema e conseguir ajuda se ele está lhe atingindo já. E é importante que você participe com a gente. Ouça tudo que você vai aqui ouvir e assistir, preste muita atenção. Até porque estas informações lhe ajudarão
a tomar a decisão certa, não só por você, mas talvez se você vê alguém da sua casa, da sua família enfrentando esse problema, você vai precisar, e muito, destas informações. Eu vou fazer até o seguinte, não vou falar muito não, vou convidar você a vir comigo ao telão. Nós vamos ouvir agora, vamos falar agora com a doutora, deixa eu só ler o nome dela aqui para não ler errado, a doutora Caroline Cornejo, psiquiatra. Ela vai informar a gente, vai explicar de forma muito mais elaborada e de forma também, não só elaborada, mas simples também para você entender, para todos nós entendermos o que é esse problema da depressão. Põe aqui, por favor. A depressão não é uma mera tristeza. A depressão é um conjunto de sinais e sintomas onde há tristeza, falta de energia, de disposição, alteração do sono, do apetite, do desejo sexual e uma falta de energia para fazer as coisas. A depressão não dura só um dia ou dois, ela costuma durar semanas, né? E ela precisa de tratamento. A depressão em si não mata, mas a pessoa pode se matar com a depressão. Se a depressão é grave, se a depressão é arrastada, pode acontecer o suicídio. Por isso a gente tem que ter muita atenção quando a pessoa fala sobre isso. Toda vez que alguém fala sobre suicídio ou que pensa em morte, a gente tem que levar em consideração e levar ao médico. Não é frescura, pensar em suicídio não é qualquer coisa, é grave. Nós precisamos entender que muita coisa é espiritual. E quando o assunto é espiritual, só Deus dá a solução. A Bíblia Sagrada, inclusive, diz que há coisas que são impossíveis para o homem, mas não são para Deus, porque para Deus nada é impossível. Acredite nele, confie no poder de Deus. A nossa amiga acreditou, ela confiou. Você vai continuar comigo agora assistindo a história de hoje e você vai perceber o que aconteceu. Como é que ela conseguiu vencer esse problema? Porque, repito, se está aqui no Palavra Urgente, é porque ela venceu. Ela conquistou a bênção de Deus e foi através da fé. Vem comigo, por favor, agora até o telão, porque nós vamos colocar a segunda parte da história da nossa amiga de hoje. Veja como ela sofreu, como ela enfrentou esse problema, mas como ela venceu também. Põe aqui, por favor. Quando retorna para Manaus em 2012, Gisele, além de estar em depressão, fica encarregada de cuidar da mãe. Me anulei, né? Esqueci de mim, eu não fazia mais nada por mim. A minha rotina era chorar, dormir, acordar, chorar. Às vezes eu comia, às vezes não. Às vezes eu tomava banho, às vezes não. Eu sentia uma dor, assim, muito grande na alma. Aí teve que procurar o psicólogo e psiquiatra. E aí, em 2014, eu fui a primeira vez no psiquiatra. Comecei tomando antidepressivo e eu não melhorava. E resolvi tomar o anti-ansiolítico, né, que é o tarja preta. E nesse dia eu me senti, assim, muito mal. O tratamento e os medicamentos não surtem o efeito desejado. E Gisele tenta tirar a própria vida. Eu enchi a minha mão de comprimido do tarja preta e eu coloquei na boca. E eu ia engolir, porque eu queria morrer. Naquele dia eu queria morrer. Até que a gente encontrou uma psiquiatra que ela olhou assim para mim, olha, eu vou te passar uma receita diferente. Ela passou a medicação, né? Aí ela começou a escrever, olha, você precisa fazer atividade física, você precisa se alimentar bem. Olhou assim para mim e perguntou, você tem fé? Eu falei, tenho. Então você vai procurar uma igreja para você congregar, para você frequentar. E ela escreveu lá, atividade religiosa. Ouviu? A própria psiquiatra disse para ela, você precisa buscar a Deus. Você tem fé? Ela perguntou. E ela acreditou, ela disse, eu tenho fé, eu quero ajuda. E foi buscar a Deus. Quando alguém busca a Deus, olha, acredite. Seja o caso que for, Deus dá a solução. Porque, como já disse anteriormente, para Deus nada é impossível. Impossível muitas vezes para mim, para você. Nós somos limitados. Nós temos, infelizmente, muitas falhas, muitas limitações. Mas Deus não. O Senhor Deus, Ele pode tudo. Inclusive aquilo que para mim e para você é impossível. Por isso, busque a Deus mesmo,
acredite nele, seja qual for o seu problema. O problema da nossa amiga era a depressão. Chegou ao ponto de pensar até em cometer suicídio. Você ouviu aí ela contando o caso? Que coisa séria. Mas quando alguém acredita também em Deus e busca a Deus, a Bíblia diz assim, ó, de nada tem falta. E eu não canso de repetir, você está aqui no Palavra Urgente, é porque crendo em Deus, com a fé, ela conseguiu vencer. Mas daqui a pouco nós vamos ver a vitória dela, vamos ouvir como ela conquistou a bênção completa. Mas antes, vem comigo aqui, nós vamos assistir a alguns casos curiosos, casos que vão também lhe abrir os olhos para entender que, por mais difícil que seja a situação, sempre tem uma saída. Deus sempre tem solução. Põe aqui, por favor. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar sobre a história de Dylan, um jovem que aparentemente poderia fazer qualquer coisa na vida com a juventude de hoje em dia. Contudo, ele carregava em si um ódio de si mesmo. Era uma depressão, uma tristeza profunda, inclusive com pensamentos suicidas. Era o que ele se envolvia durante os dias de vida. Mas ao fazer parte de uma cruzada evangelística do pastor Daniel Kolenda, ele teve um encontro marcante com Deus. Diz ele, em entrevistas, que durante aquele grande culto, ele sentiu a depressão, a tristeza, o vazio e até o desejo de tirar a própria vida sair do seu coração. E sabe como ele encerra esta entrevista? Dizendo, eu me sinto livre, eu estou livre. Imagina, depois de carregar por tanto tempo um ódio mortal por si mesmo, poder respirar aliviado e dizer que se ama. Curioso, não? Maravilhoso, não é só curioso, não. Você veja, por causa de uma palavra, por buscar a Deus, por ouvir a palavra de Deus, a coisa mudou. Meu amigo, Deus pode mudar também a tua história. Você que está me acompanhando aqui no Palavra Urgente, eu vou convidar você agora a meditar no que está escrito na palavra de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 1. Põe aí, por favor. Olha, presta atenção. Você tem a Bíblia? Pegue a Bíblia e leia comigo este versículo, que ele é muito sério e, ao mesmo tempo, importantíssimo. A Bíblia Sagrada diz assim, que se você, meu amigo, minha amiga, acreditar no Deus, olha só, o Deus Todo-Poderoso, ele diz bem claro que aquele que confia no Senhor Jesus, acredita no Todo-Poderoso, acredita naquele que pode todas as coisas, não é só impossível, não é só não tem impossível para ele, não. A Bíblia diz bem claro aqui, olha, Romanos 8, versículo 1, presta atenção, nenhuma condenação há, ele diz, para quem está em Cristo. Se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para você, nenhuma maldição, nenhum sofrimento, nenhuma desgraça vai lhe atingir, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Porque não anda segundo a carne, ao contrário, mas segundo a vida, segundo o Espírito de Deus. E ele diz mais, e diz bem claro, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livra e nos livrou da lei do pecado e da morte. Acredite, foi o que aconteceu com a nossa amiga. Quando ela buscou a Deus, Deus livrou. E você vai assistir isso agora. É o que aconteceu nos casos curiosos com esse amigo, que ouvindo a palavra, Deus falou ao coração dele e a situação dele mudou. É o que pode e vai acontecer com você quando você acreditar no Todo-Poderoso. A lei do Espírito de vida, a graça de Deus vai te alcançar e vai te livrar da lei do pecado e da morte, da lei da desgraça, do sofrimento. Talvez você diga, pastor, a lei do pecado e da morte? Sim, esta lei diz respeito ao seguinte, pecou, vai morrer. O salário do pecado é a morte, é o sofrimento, é a desgraça. Mas quando alguém se volta para Deus, isso muda. E muda completamente. Como nós vamos assistir agora, na última parte da história de hoje. Vem comigo ao telão. Olha, daqui a pouquinho eu vou voltar fazendo uma oração por você.
Se não preparou o copo com água, já prepare, porque daqui a pouco eu quero orar com você. Mas vamos assistir aqui a última parte da história de hoje. Por favor. Em 2016, Gisele procura uma igreja para congregar. E aí foi quando eu comecei a busca por uma igreja para eu frequentar. Passei na frente de uma igreja da graça do meu bairro. E aí a gente olhou para lá e falou, bora tentar aqui, né? Naquele momento eu disse, é aqui que eu tenho que ficar, é aqui que Deus me quer. Foi criando mais vida, né? Teve um dia que o pastor da igreja ele fez um propósito do sal consagrado. E aí ele ensinou, olha, você coloca na comida, você coloca na água, você pode usar para limpar a casa. E eu coloquei na água para limpar a casa. Limpei toda a casa com esse sal consagrado. Assim que eu terminei, eu corri para a pia e vomitei. E depois que eu vomitei, eu também não senti nada. Eu fiquei bem. E ali eu creio que era Deus me limpando, né, de todo o mal. Deus deu a vitória para ela, né? Restaurou a saúde dela e a minha também. E hoje, graças a Deus, ela tá aí, né? Essa pessoa que vocês estão vendo aí, maravilhosa. Glória a Deus, e é o mesmo Deus que vai lhe abençoar. Eu não sei se você já preparou o seu copo com água, não? Então prepare agora, pegue aí, porque nós vamos fazer a oração. O meu copo com água já está aqui, e eu quero orar junto com você. Pegue o seu, por favor, porque aqui está o meu, e eu quero orar por você e lhe abençoar em nome de Jesus. Pai, é no nome do teu Filho Jesus Cristo que eu venho diante do Senhor clamar por esta amiga, este amigo que sofre, que padece, que está, meu Deus, talvez agora até pensando em cometer uma loucura. Meu Deus, visita esta pessoa, socorra ela, ajude, pois na autoridade ministro da tua palavra, eu repreendo todo mal e digo, dá um fora, Satanás. Vai embora, em nome de Jesus. E Pai, eu lhe apresento esta água e peço ao Senhor, coloca nela a tua unção, a tua virtude, o que dela beber, que seja curado, liberto, em o nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja. Amém? Beba da água. Graças a Deus. Meus amigos, eu quero insistir com você, para que você não só participe sempre conosco do programa, mas venha também estar em uma das nossas reuniões aqui na Igreja da Graça de Bom Sucesso. O meu endereço é bem fácil, e eu quero que você anote aí, por favor. É na Rua Bom Sucesso, 157. Rua Bom Sucesso, 157, no coração de Bom Sucesso. De segunda a sexta-feira, 8, 15 e 19 horas. Aos domingos, eu faço reuniões especiais. Os horários mudam só um pouquinho. São às 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, um horário novo, depois 3 horas da tarde e às 6 da noite. 4 reuniões que tem, olha, Deus operado poderosamente e vai lhe abençoar em o nome de Jesus. O programa está chegando ao final, eu quero me despedir de você, dizendo a você que Deus te abençoe abundantemente. Mas não desliga agora não, fica ligado com a gente, porque vem um musical aí abençoado e eu queria que você louvasse a Deus em o nome de Jesus. Fique com Deus, fique na paz e até uma próxima, em nome de Jesus. Precisando de um abraço e mesmo se vendo cercado de amigos, é como se ninguém pudesse preencher.